Fala galera, bem-vindos a mais um Brainscast. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, eu e o Gustavo, né? Convidamos o Cris para falar um pouquinho, mas melhor do que a gente apresentar ele é ele se apresentar, né? Cris, você quer contar um pouquinho pro pessoal aí? Boa, valeu Lucas, valeu Gustavo, valeu Gui. Um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, falar de CallRocks, dessa jornada empreendedora. Super animado em estar aqui com vocês, super honrado. Primeiro cliente do Brains. É verdade. Tava passando a PEC na Buenos Aires, tava construindo ainda. Falei, vamos... Devia ter um banner ainda no vidro assim, em breve com Falei, quero um escritório bonito desse. Aí saímos da Visconde e viemos pra cá. 2017? 2018 né? Para 19. O 1º de outubro de 2018. Show de bola. E cara, nessa tua, o Cris é um empreendedor nato aí, né? Nessa tua vida de empreendedor, me conte uma coisa, Cris, o que sempre gostou disso? Como é que foi a tua, né, uma ingressão nesse mundo de empreender, de querer estar fazendo negócios? Como que começou isso? Você sempre foi ambicioso assim para isso ou? Boa, legal. Eu tô na jornada empreendedora quase desde sempre, né? Minha primeira empresa eu abri em 2012, eu estava na faculdade ainda. Eu fiz economia aqui na Federal do Paraná. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para empresa júnior. Então, naqueles projetos que eles têm lá, que montam as empresas dentro da faculdade e tal. Isso, exato. Acho que para quem não conhece, a empresa júnior é uma empresa que ela acontece como uma empresa normal, só que ela é totalmente gerida pelos alunos da faculdade. Bacana. E aí você tem empresas júniores por áreas, né? Então, lá em economia era o setor de ciências sociais aplicadas, e a empresa júnior são os alunos de economia, administração, contábeis, que tocam uma empresa como trabalho voluntário, né? Os alunos não são remunerados, e eles a gente fazia na época, né, consultoria para pequenas empresas por preços muito acessíveis, porque a gente, né, éramos alunos e aí o que garantia a qualidade dos projetos eram os professores, né, que orientavam. Então foi uma primeira experiência empreendedora, eu diria, porque lá você entra e, cara, você sai pra rua, sai pra vender, você não sabe muita coisa, tem que fazer os projetos, tem que entregar, né? Tem que cuidar do faturamento, receita, custo. Então foi minha primeira experiência. Eu fiquei 2 anos na empresa júnior. Gostou? Gostei demais, assim. Acabei conhecendo meus sócios lá, né? Com as pessoas que eu, 2 anos depois, decidi abrir minha primeira empresa. Foi a Audiotech, eu estava no último ano da faculdade. E foi assim, não foi nada muito pensado, mas eu acho que foi muito inspirado, né, pelos outros empresários juniores, né? Então o Alessio do Pipefy era 2 anos antes, o Thiago Dalvi do Olist tinha participado alguns 3 anos antes, então muita gente empreendedora passou por ali, a gente tem muito contato, então meio que ali foi a sementinha, né, assim, puta, é possível, dá pra fazer. Poxa, olha que legal. Eu não fazia ideia que a empresa Juniores e Federal tinha passado essa galera, né? São formadores de unicórnio quase ali, a galera. Cris, é isso? Uma galera boa, assim, e é muito massa, assim, né? Porque você acaba reunindo ali gente que tá ali, assim, cara, não é pela grana, é por trabalhar mesmo ali e dar o sangue ali e fazer algo a mais, né, do que a faculdade. E aí depois da empresa Júnior eu tive uma breve experiência com vendas, né? Um ex-empresário júnior abriu uma startup de educação e ele formou um time comercial. Então, assim, não tinha inside sales na época, era assim, contrato de estágio, cara, 10 reuniões por semana, presencial lá, ligando, marcando reunião. Ele fez esse processo seletivo e eu tive uma primeira experiência remunerada, diferente ali do ambiente de empresa júnior. E ali meio que eu peguei gosto pela área de vendas, né? Mas você estava na faculdade ainda, né? Estava na faculdade, isso aí foi no 3º ano de faculdade. Aí eu tive essa experiência lá, foi super legal, acabei gerenciando um time comercial, né? Fiz um processo seletivo, né? Me dei bem ali como vendedor, dele, cara, quer formar um time aí, a gente crescer? Aí tive uma experiência como gestão comercial, e aí no último ano de faculdade acabou que o Javier, meu sócio hoje na CallRocks, inclusive, e o Cauê, que é investidor anjo na CallRocks, a gente fez parte da empresa júnior. E aí, durante a faculdade, a gente ganhava muito pouco e a gente fazia freela para mestrandos e doutorandos que precisavam transcrever áudio para texto para suas teses de mestrado e doutorado. Porque eles faziam muita pesquisa, assim. Muita pesquisa, né, cara? 10 horas de entrevista, focus group, não sei o quê. Cara, eu preciso transcrever esse negócio porque eu não tenho tempo para ficar ouvindo para montar minha tese, né? E aí batia na porta de vez em quando lá na sala, alguém quer fazer um freela aí e tal, pago
10 centavos o minuto aí para transcrever. E a gente pegava esses freelas assim para ganhar uma graninha. E aí chegou um dia que a gente falou assim, putz, cara, por que será que esses caras fazem isso, né? Bater numa porta é difícil, é demorado, né? Só para vocês terem uma ideia, para transcrever 1 hora de áudio leva 6 horas de trabalho. Porra! É um baita trabalho, demora. Se o cara tem 5 horas, pô, imagina, 30 horas de trabalho. Mas cara... isso sem usar IA, né? Não, sem usar nada. Assim, era na raça. Foninho. No começo era o Word e o Winamp, daí depois a gente falou assim, opa, vamos pegar um software aqui. Mas o ponto foi, cara, vamos ver se existe um mercado para isso. Será que se a gente montar uma empresa não faz sentido? Porque não tinha nada no Brasil, a gente viu que fora do Brasil tinha. E ali foi o embrião da Audiotext. A gente falou, cara, vamos fazer uma empresa que a gente vai fatiar esses áudios, freelancers do Brasil inteiro vão ouvir, vão digitar, a gente vai juntar depois e vai ter o melhor preço, o melhor prazo. E ali começou a Audiotext, né? Que daí 2012, meu último ano de faculdade, eu fiquei ali por algum tempo até ir para a próxima aventura. Porra, que legal, cara, que surgiu assim, então, na faculdade, de um problema lá da galera dos doutorados e tal. E no final vocês acabaram pegando muita coisa, né? Vocês saíram de faculdade, chegaram a pegar filme, essas coisas pra fazer também depois? Cara, foi bem legal, assim, porque realmente começou com esse caso de uso, e eu lembro até hoje, assim, o primeiro cliente não foi um mestrando. A gente pegou, fez um cartaz A4, preto e branco, passamos áudio para texto, R$1 ao minuto. A gente colou na federal inteira, lá no Botânico, lá na Engenharia, ali na reitoria, cara, colamos cartaz em tudo, assim, tudo. Aí no mesmo dia, ligou um advogado pra gente. Cara, eu tenho uma audiência aqui, eu preciso transcrever um processo urgente e tal, super importante. E a gente começou a ver esses outros mercados, né? Televisão, jurídico, acho que talvez o mais emblemático foi a Lava Jato, né? A Audiotext na época ela já estava grande, né? Então a gente transcreveu para a Lava Jato, saiu na mídia. Então foi... Que massa, velho. Bem massa, velho. Vocês viram os bagulhos. E os caras aqui sentados, eu não sabia disso. Eu já perguntava o que tá acontecendo. E foi muito engraçado, assim, que nessa jornada, óbvio, né? Que a gente sempre teve a consciência, assim, cara, esse negócio de passar áudio para texto um dia vai acabar. Não é possível. E você via algumas aplicações, né, no mercado médico, né, radiologista já nos Estados Unidos transcrevendo com microfonezinho, laudo e tal. E falou, cara, a gente precisa, né, tá nessa, e testava e fazia. A gente já chegou a gravar a voz para ver se eu falar e transcrever e depois corrigir. Então, assim, foi uma jornada assim, de busca, né, de, putz, será que a gente consegue botar tecnologia para ou otimizar ou substituir no futuro? E foi um período difícil, assim, não era muito avançado isso, era difícil a pesquisa, a gente tentou fazer muita coisa para chegar numa acurácia legal, né, e num preço bom, mas não era o momento, não era para ser naquela época, né? E tem tudo a ver com a CallRocks hoje, né? Porque aí da Audiotext eu tive ali um período que eu saí da operação, 2 pessoas que entraram como estagiários na Audiotext se tornaram sócias. Eles começaram lá do comecinho, mandaram bem pra caramba, começaram a pegar cargos de liderança e viraram sócios, estavam tocando a operação. Era uma operação simples, estava indo bem, estava crescendo, a gente começou a internacionalizar. E aí eu e meu sócio, a gente falou assim, putz, a operação tá legal, a gente quer ir para um próximo passo. E aí a gente foi fazer uma software house, né, que foi a Palupa. Aí eu acho que essa foi a transição, né? A Audiotext como uma empresa de serviço, apesar de vender online, não tinha tecnologia, né, no core. Aí a gente foi para uma experiência de ter uma software house, fazer site, aplicativo, de fazer um pouco de inbound marketing. E ali foi onde eu conheci tecnologia de verdade, né? Tirar do papel soluções tecnológicas. E aí isso foi de 14 a 18, né? Que aí foi quando a gente começou a atender muita startup. A gente começou a fazer muito MVP, né? Então, cara, chegava um cara com uma ideia, cara, eu vou revolucionar o mundo, vou fazer isso, esse aplicativo, esse site, esse e-commerce, seja o que for. E aquilo dava muito gás pra gente, né? Cara, isso é muito massa, né? A gente dava na mão do cara e o cara voava. E aí chegou um momento, assim, que eu pessoalmente, assim, cara, puta, não é isso que eu quero, sabe? Não é ter uma agência, não quero. A gente tava já com umas 30 pessoas, tava legal, tinha bons parceiros, bons clientes, atendeu a Chevrolet, atendia clientes locais também, então tava bacana. Mas foi um momento que eu falei assim, putz, cara, eu acho que eu quero ir para esse mundo de construir um produto muito foda, escalável, que eu vou realmente impactar muita gente. E aí, conectando os pontos, né, 2018, eu falei assim, cara,
puta, toda essa vida de transcrever áudio para texto não pode ter sido à toa. Eu, durante esse tempo todo, eu sempre fui de vendas, né? Então, tipo, desde lá do meu estágio, lá que eu vendia, eu sempre fui o sócio que tocava o comercial, então era onde eu mais conhecia a dor, né? De contratar, gerenciar, bater meta, CRM e tal. E aí surgiu essa hipótese. Cara, e se a gente construir agora sim uma tecnologia de transcrição automática para o português? Porque o inglês já era muito bom, assim, tinha algumas soluções de mercado, espanhol também, mas português não tinha. Puta, ninguém conseguia fazer, era difícil. Cara, e se a gente fizer para o português um Speech Analytics, Speech to Text, muito bom, aplicado para vendas? Para a gente ajudar quem vende online, quem vende por telefone, quem vende por reunião, porque era uma dor que eu tinha como gestor. Como é que eu garanto que meu time esteja evoluindo o pitch? Como é que eu garanto a qualidade da venda? Porque ficou claro que não era uma questão de quantidade, não era ligar mais, fazer mais reunião, mandar mais e-mail, porque os melhores vendedores não eram os que faziam mais necessariamente, eles faziam melhor. E aí em 2018 surgiu essa ideia, eu bati na porta dos meus sócios na Audiotest e falei, galera, tem uma oportunidade aqui, eu acho que dá para construir essa tecnologia, talvez exista esse problema no mercado, preciso de um investimento anjo aqui para começar, para dar esse start, para ir vender e ver se tem apelo, né, para o mercado brasileiro. E ali, em outubro de 2018, começou a CallRocks de fato, né? Ainda eu sozinho, sem o meu sócio de tecnologia, né, o Thiago, que é o CTO, que eu fui conhecer 3 meses depois, quando eu vi que o problema existia, né, eu saí para bater lá e a gente transcrevia por pessoas ainda, a Audiotext fazia transcrição. E aí chegou um momento e falou assim, tá, beleza, agora o problema existe, os clientes estão dispostos a pagar, agora eu preciso construir a plataforma, o BO ali, que é o Speech Analytics. Aí que entrou o Thiago, e aí a gente, em maio de 19, ali, começou essa fase de iteração da CallRocks. Pô, legal, vai fazer 4 anos já então de CallRocks quase. 4 anos. 4 anos. Um pouco mais já. Um pouco mais, inclusive. Cara, que massa isso, né? E você utilizou muito da inteligência que estava dentro da Audiotext para trazer para a CallRocks, né? Nessa estrutura de texto, enfim, não sei. Sim, a gente usou bastante, principalmente para experimentação. Claro que a Audiotext ela acaba atendendo um mercado muito mais amplo. Quando a gente fala de AI, de treinamento de machine learning, de NLP, você precisa ter o contexto, né? É por isso que a gente tem um posicionamento diferente para o mercado de vendas, né? Então, é a mesma coisa que você olhar um ChatGPT, que é para tudo, né? Que você perguntar ali, ele vai ter uma boa saída, mas não é a melhor solução para vendas. Então, o Speech Analytics é a mesma coisa. Pode ser uma transcrição boa para o jornal, para um áudio de WhatsApp, mas a melhor transcrição para texto, para uma reunião de vendas, para uma ligação de vendas, e a melhor inteligência para fazer um bom resumo automático, interagir com o vendedor, né, com uma inteligência conversacional, você precisa ser especializado. Sim. Então é isso que a gente apostou. Cara, eu acho massa porque assim, até a gente mesmo testa, né, chatbot, essas coisas nas nossas ferramentas, e a gente percebe como a pessoa ela prefere o atendimento humanizado, né? E assim, mesmo as coisas estando totalmente digitalizadas. Então, eu acho que isso daí é um caminho meio que... É um excelente caminho, na verdade, porque vai cada vez mais essa venda ficar digital, então cada vez mais nossos speeches têm que ser melhor adequado para esse mundo digital e a gente conseguir performar a venda, né? É show de bola, velho. Com certeza. Assim, uma coisa que a gente acredita muito, que é o que a gente faz na CallRocks, é ajudar o profissional a usar o tempo dele naquilo que realmente só ele pode fazer. Né? Então, o que a nossa solução faz hoje? A gente entra nas videoconferências, porque pós-pandemia, Inside Sales cresceu muito. Né? Hoje, antes da pandemia, você tinha um Inside Sales forte, né? Porque é uma estrutura mais barata, você vende online, mas ainda tinha o Field Sales muito forte, o representante comercial separado, ou é um ou é outro. Hoje, além de ter crescido o Inside Sales, é possível vender para grandes contas online. Quem era representante de vendas, field sales, começou a vender online também. Então, cresceu muito online. E aí, o que a gente começou a ver? A gente consegue não substituir esse vendedor, mas dar superpoderes para ele. Então, a partir do momento que a nossa tecnologia entra numa reunião de Google Meet, Zoom, grava, transcreve para o português, resume, preenche o CRM do vendedor, que é uma tarefa operacional chata, que ninguém quer fazer, mas é importantíssimo para a gestão tomar decisões, a gente vira um super aliado para esse super vendedor que usa AI, e não que vai substituir ele.
né? Sem dúvida. Então, no futuro, não sei como que vai acontecer, mas acho que é isso que você falou, relacionamento humano, as pessoas querem isso, mas o que elas querem também são pessoas que sejam preparadas, otimizadas também, né? ali, que usam melhor forma o tempo delas. Né? Eu gosto muito da linha de raciocínio de que a IA ela não vai substituir a pessoa, mas a pessoa que souber utilizar a IA vai substituir a que não sabe, né? Então, com certeza. Isso com certeza vai acontecer. Cara, muito bacana o negócio da CalRocks, e é uma coisa que sempre me deixa um pouco em dúvida quando eu vou falar de vocês para alguém, né? Eu ia fazer propaganda de vocês. E, cara, conta mais um pouco de detalhe aí, quase um pitch de vendas, mas eu fiquei abismado agora que você falou que a inteligência artificial já vai pegando a conversa, já vai fazendo preenchendo o CRM do cara. Eu já fiquei pensando aqui na rapidez que ele já pode desligar e atender outro, né? Sim. Porque ali você não precisa mais estar pensando o que é que o cara falou para preencher um relatório. Então, solta mais aí o que é que vocês fazem, assim, porque, pô, eu acho que tem muita gente em casa que já pode, amanhã já tá ligando para a CalRocks aí, hoje, ligue hoje ainda. Ligue hoje. Né? Ligue já. Muito bom. 0800 333 promoção imperdível. Acho que assim, do ponto de vista do vendedor, é muito nesse lado da produtividade, né? Então, você faz uma videoconferência ali, você faz uma reunião de 1 hora, você fala 6.000 palavras, e o que você consegue anotar ali, se você ainda ficar desfocado da reunião, é muito pouco, que vai para o CRM é muito menos. Então, para o vendedor, realmente é essa experiência, né? De você estar ali, focado na reunião. Mas isso funciona com API? Basicamente, a gente integra com o CRM do nosso cliente, com o Google Agenda ou com o Zoom. E aí, automaticamente, o nosso botzinho, o White Label, entra nessa call. Né? Então, lá, o Gustavo vai fazer uma reunião de vendas para um cliente. E aí, vai entrar lá o Brains AI nessa call, vai gravar. O Gustavo vai poder ficar focado na reunião, porque ele não vai precisar ficar anotando nada, porque a nossa tecnologia está transcrevendo. Terminou a reunião, ele vai receber a gravação transcrita com um resumo focado em vendas. O que é um resumo focado em vendas? Quais são as dores que esse cliente trouxe? Quais foram os próximos passos combinados? Quais foram as objeções? O que o Gustavo trouxe de superação das objeções? Então vai ter um resuminho super legal, ele vai poder compartilhar com o cliente. Ele vai poder se preparar melhor para montar uma proposta, ele vai poder passar o bastão, né? Fechou o negócio. Quem que é o próximo da cadeia? É a pessoa de sucesso do cliente, de implementação. Essa pessoa aí é muito comum ela chegar crua. O que aconteceu? Recomeça a conversa. É muito ruim para a experiência de compra. Sim. Pré-vendas e vendas é a mesma coisa. Liga o pré-vendedor, qualifica o lead, fala um monte de coisa, um monte de dor, bota lá meia dúzia de palavras no CRM. O vendedor vai para a reunião, repete as perguntas, não sabe o que está acontecendo. Então tem um pouco dessa ajuda na produtividade, ajuda na passagem de comunicação entre as áreas. E para a gestão, o principal ponto é o quê? É você conseguir identificar como que os melhores vendedores fazem e não só o que eles fazem. Então, o Gustavo é meu top performer. Ele vende 30% acima da média. Ele trabalha 8 horas, faz a mesma quantidade de reuniões, manda a mesma quantidade de e-mails. Mas o que o Gustavo fala mais ou fala menos? Ele fala mais sobre características do produto ou benefícios? Ele fala de preço no começo da negociação ou no final? São padrões de performance qualitativas que hoje a única alternativa é o gestor fazer igual eu fazia lá na época de Auditech, que é encher o saco para o vendedor gravar, que é o primeiro ponto, que não grava. Segundo ponto, sentar, ouvir naquela proporção que é improdutiva, inviável, milhões de calls por dia. Então, para o vendedor a gente entrega essa experiência, para a gestão visibilidade. O que está acontecendo, o que funciona, o que não funciona. Testes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia. Cara, vamos começar a vender agora aqui no Brains, sala corporativa com tantas posições, flexível, condição de pagamento. Esse é o teste, esse é o pitch. Aí vai para a operação de vendas. Imagine, nossos clientes, tem clientes que tem 10 vendedores, tem cliente que tem 300. Imagine você fazer o rollout de uma estratégia dessa, uma operação tão grande, todo mundo trabalhando de casa. Será que a estratégia foi executada? Ou seja, o problema está na execução, né? Foi executada, mas não deu certo? Ou será que ela nem foi e eu nem sei o que aconteceu? Então esse é um problema, né? Será que o meu pitch, será que a minha voz, minha estratégia está sendo feita? E essa é uma forma da CalRocks garantir isso, esse alinhamento com equipes desde das menores, que estão descobrindo, né, a dor do mercado, quanto as maiores, que é garantir que o playbook esteja sendo executado. Isso só funciona em videoconferência ou em áudio, ligação também?
A gente trabalha com ligação e videoconferência, né? A diferença é que videoconferência a gente grava, né, com a tecnologia que a gente entra nessas calls automaticamente, e ligação a gente integra com o VoIP do cliente. Então ele já usa um VoIP com o CRM. E por que a gente integra com o CRM? Porque o ouro está aí, né? Então eu preciso saber se aquela negociação ela foi ganha ou foi perdida. Porque eu quero saber o padrão das ganhas, os padrões das perdidas. Eu quero falar assim, putz, quais competidores foram mencionados nos meus deals perdidos que a origem é parceiros? Então eu puxo todos esses campos do CRM para eu aplicar esses filtros na inteligência de conversa. E aí você começa a tomar decisões. Acho que um outro ponto também legal é o feedback, né? O vendedor hoje, principalmente em empresas de tecnologia, né? Startup, mas outras empresas também. Cai lá um vendedor, 20 e poucos anos, de paraquedas, para vender um software de cibersegurança. Cara, essa pessoa vai demorar para aprender, ela vai demorar para rampar, para entender as nuances, entender o cliente, se colocar no lugar dele e não ficar vomitando um monte de funcionalidades que não vai vender. Então essa é uma forma também da gente ajudar, né, os vendedores a rampar nesse período inicial, porque eles conseguem ter acesso a calls dos melhores vendedores, né, já orientado o que aconteceu, o que foi bom, o que não foi, e aumenta a quantidade de feedbacks. Né? Porque hoje, para você ouvir uma call e dizer lá, fez, não fez, e preencher um scorecard, que é muito comum chamar assim, para atribuir uma nota, para dar um feedback para o vendedor saber onde que ele está errando, sinceramente não é feito. Né? Porque hoje, cara, o gestor ele tem que fazer um monte de coisa, ele não vai sentar e vai ficar ouvindo o call de todo mundo, ele vai fazer uma vez por mês e olhe lá. Então, o vendedor ele tem muito pouco feedback. E aí, a empresa entra num ciclo ineficiente. Contrata, não bate meta, demite, contrata de novo, sempre na esperança de encontrar um top performer, uma estrela que está aí boiando e deu certo. Mas não assume a responsabilidade, que ninguém erra porque quer, as pessoas erram porque não sabem. E essa é uma filosofia que não é absorvida muitas vezes em vendas. Vai lá, vai vender e vai que dá certo. E fica nessa roda de hamster, né? Demite, contrata e não vê na essência. Pô, mas eu tenho gente boa aqui, pô, o Lucas manda bem, deixa eu replicar o Lucas, né? Faz sentido. É possível hoje. Hoje existe tecnologia para isso. Então é isso que a gente acredita, né? Essa é a nossa missão. Cara, é muito massa, velho. É muito massa mesmo, assim. É uma dor latente no mercado, porque vendas também é meio que a veia do negócio, né, cara? Se não entrar a venda, pode ter o melhor produto do mundo. Se não vender, amigo, ele vai ficar na prateleira lá e vai morrer, né? Quantos clientes vocês atendem hoje, assim, mais ou menos, Cris? Hoje a gente tem 24 clientes. 24 clientes. A gente, por um bom tempo, focou em clientes maiores. Hoje a gente está abrindo para clientes um pouco menores. Justamente por isso, de ter uma proposta de valor pro vendedor. Então, desde que você tem um vendedor, 2 ou 3, você já consegue ver valor. Antes a gente tinha uma solução muito de analytics em escala. Então, por isso a gente acabou indo para clientes maiores. Principalmente empresas de tecnologia são nossos clientes. Né? Então, hoje a gente atende RD Station, Creditas, Olist, Cortex, Logcomex, Contabilizei, Asas. O Asas, a fintech? É a fintech. Então, empresas de tecnologia com times de inside sales que estão querendo eficiência, fazer mais com menos, ganhar qualidade, ganhar visibilidade e estratégia, porque a CoreRox é uma solução para vendas, mas é muito mais do que vendas, né? Porque, assim como você falou, vendas é o coração do negócio ali, né? O que vai manter vivo. Mas é um organismo só. Né? Não adianta eu vender o que o meu produto não faz, não adianta eu vender e eu não coletar esse feedback e devolver para produto, não adianta marketing estar conversando outra língua. Então, vendas está na linha de frente, está na ponta. Então, a CoreRox também é uma ferramenta de estratégia para produto, marketing e toda a organização. É ali que a voz do cliente está na vida real, né? Eu ouço o cliente, eu boto o cliente no centro, a voz do cliente é importante aqui na empresa, mas na prática não ouve, porque quem está ouvindo lá é o cliente e ninguém sabe o que está acontecendo. O mercado é dinâmico, competição para toda hora, todo um competidor novo a todo momento. Então, essas empresas de tecnologia, principalmente investidas, né, que tem essa necessidade de crescimento rápido, elas precisam se adaptar muito rápido. Então a gente encontrou ali um fit com um mercado muito bom. A gente ajuda elas a se adaptarem e estarem constantemente evoluindo. E agora a gente está indo para mercados talvez mais tradicionais, que a ligação ainda é mais forte, mas basicamente os nossos clientes são esse perfil hoje. Esse era um que eu ia entrar, né? Porque assim, o mercado de varejão, assim, carro, lojas de varejo, de eletrodomésticos, essas coisas, esses não chegaram ainda
a chegar a atender alguém desse ramo, desses esportes, assim? Porque esse eu acho que, cara, esse eu acho que é um ramo que esse de, não bateu meta de meet, acontece muito. E eu acho que justamente por não ter um processo, assim, melhor, né? Talvez. Não, até com existem certeza. processos de treinamentos, mas mesmo assim, o ramo de varejo, para mim, é muito agressivo no turnover, nessas questões. Eu acho que Imóveis, né? Obrigado, Gui. Acho que uma coisa que a gente aprendeu, né, nessa jornada aí empreendendo é o famoso foco, né? Uhum. Então, às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. E a gente andou de lado um tempo por cometer algumas falhas. Então, a gente entrou numa empresa um pouco mais tradicional para validar algumas coisas. E, putz, é um CRM diferente, é um CRM próprio. Aí tem uma venda mesclada, uma venda híbrida. E a gente começou a ter várias questões que a gente não vai ser um peixe grande nesse lago se a gente continuar abrindo. Então foi um pouco da nossa jornada, a gente decidiu, falou assim, cara, a gente consegue atender o varejo físico? Consegue. Até o cara que não faz call. Tem como solucionar e vai ajudar demais esse cara. Tem como ajudar a empresa mais tradicional? Tem como ajudar uma empresa dos Estados Unidos? Tem. Mas hoje a gente falou assim, cara, vamos focar em vendas por videoconferência para empresas de tecnologia que estão crescendo acelerado. Vamos consolidar isso, fechar isso e dar o próximo passo. Então, mais por estratégia do que por fit. Eu acho que fit tem. Até quando a gente começou a CoreRocks, até a pandemia, a gente estava nesse plano, né? Cara, construir tecnologia, a gente escolheu um cliente grande para validar, né? Não, putz, esse cliente tem a dor e tal, vamos construir em cima dele. E a gente levou um tombo gigantesco, né? Porque, cara, sem brincadeira, o DocSign, faltava uma pessoa assinar, contrato de R$90 mil, estourou a pandemia. Não assinou. Não assinou. Cara, a gente passou lá uma semana em Uberlândia, fez todo um onboard, cara, tava tudo certo, assim. Tava só eu e o Thiago na operação ainda, um contrato gigante, assim, era o próximo grande passo. Aí o diretor lá me ligou e falou assim, cara, mandamos todo mundo pra casa, a gente não tem nem... As pessoas nem tem como vender ainda, porque elas não têm telefone, não tem estrutura, eu preciso resolver esse BO. E não dá pra botar uma solução de inteligência aqui. Então foi uma porrada que a gente levou. Porra. Que ali, cara, de 20 até final do ano passado, a gente entrou no modo quase que sobrevivência. A gente teve que pivotar o negócio. Cara, não dá mais tempo, a gente precisa vender, precisa acelerar. Aí a gente construiu uma solução mais de aprendizado, para resolver o mesmo problema, só que de diferentes óticas, né, enquanto a tecnologia não estava pronta. E ali foi o momento que a gente aprendeu essas coisas, assim, de focar no perfil de cliente, de fechar uma experiência única. E aí foi um período difícil, complicado, né, cara? As histórias aí para contar de, cara, acabou o dinheiro e vamos ter que vender e vamos ter que dar um jeito. Mas sobrevivemos, faz parte, não tem arrependimento. Mas aí... Esse é o espírito do empreendedor, né? O cara passa o perrengue, tem um que senta na calçada e chora, tem outro que fala assim, vamos, eu ainda posso vender meu tênis. E aí foi mais ou menos isso. E aí, final do ano passado, que de fato a gente chegou na tecnologia do Speech Analytics para o português, boa pra caramba, quase 97% de acurácia, barata. A gente assim, cara, agora é a virada de chave. Aí a gente reposicionou de volta para o que era lá em 2019. Cara, agora, a gente fechou essa experiência e veio 2023, foi esse ano, né? Então todos esses clientes que eu falei foram desse ano. Então a gente quase que foi um renascimento. Sim. A gente tinha clientes de outro produto felizes, mas não era o que ia levar a gente para daqui 10 anos. De 2019 para 2023, você falou que foi essa virada. Até final de 22. Né? Então, cara, é bem o Vale da Morte, né, cara? 2 aninhos ali que você ressurgiu das cinzas, né? Like a Fênix. Uou! É bem louco isso, assim, né? O que você diria que foi os pontos de virada, assim, de chave para isso acontecer para vocês? Pô, Lucas, foi os parceiros que a gente conseguiu? Foi tecnologia nova? É o momento de mercado? Cara, é saber fazer a gestão ali do capital que tinha conforme estava o nosso... O que você acha que foi os pontos chaves para te ajudar? Não só na CoreRocks, mas nas outras experiências também como empreendedor que você teve, né? Para fazer dar certo, conseguir alavancar... Saber os momentos certos de sair, ficar. O que você acha que foi que mais... Boa. Cara, assim, eu acho que se fosse destacar né? Eu diria que é não desistir, né? Porque, cara, é muitas situações de... Puta, cara, é foda, não vai dar. Então, acho que o fator não desistir
é o mais importante. E para você não desistir, eu acho que você tem que estar com as pessoas certas, né? Então, acho que o fato de eu e o Thiago, né, sermos muito complementares e a gente falar, cara, não, vamos fazer essa parada certa, não tem o que vai acontecer. Então, a gente conseguiu ser muito resiliente, né, nesses momentos difíceis, superou, né, muito mão na massa ali de realmente, cara, fazer uma tecnologia, aquela visão assim, de falar, cara, puta, o Brasil tem tecnologia foda? Tem, mas né, não é uma referência. Mas, cara, vamos ser essa referência? Vamos ser uma tecnologia foda? Vamos resolver o problema de verdade dos nossos clientes? Vamos ver que problema que eles têm? Vamos ir atrás, não vamos fugir de grandes problemas? Então, foi um pouco dessa mentalidade que fez a gente sobreviver. E aí eu acho que depois tiveram alguns fatores, né? Então, depois a gente fez uma primeira captação com investidor profissional, que com certeza fez a diferença, né? Porque estava só eu e o Thiago com os clientes crescendo, mas a gente precisava dar um próximo passo. A gente precisava de um time, a gente precisava investir, a gente precisava apostar à frente. E aí a gente ou ia crescer muito devagar, talvez perdesse o timing, ou a gente ia encontrar uns outros malucos iguais a gente, que até foi engraçado, porque estava na pandemia ainda, eu falei pro meu pai assim, pai, a gente conseguiu um investimento, né? Um fundo lá de São Paulo vai investir na gente. Ele falou, e você conheceu eles? Não, a gente fez 2 calls. Que massa! E foi tudo online, assim, a gente se conheceu e deu fit, né? O pessoal da Imores, o Natan e o Rony, e super acreditaram, né, no que a gente estava construindo, no sonho, e foi muito importante para a gente construir o nosso primeiro time, né? Que aí a gente dar o próximo passo. Sim. Porque sem grana, o problema é esse, né? Você fica refém, você não consegue falar não para a tua visão, para a tua estratégia. E essa é a cilada. Quando você, né, fica ali vendendo almoço para pagar a janta, você fica naquela rodinha. A gente captou grana, fez um time e falou assim, não, agora vamos construir essa tecnologia lá que a gente começou a fazer e não, por circunstâncias não deu. Agora vamos fazer, a gente tem 1 ano para fazer, não precisamos aceitar qualquer negócio, a gente tem o nosso cliente ideal, esse é o perfil, vamos atrás dele, quando a gente encontrar ele, a gente vai atender ele foda pra caramba. E aí o investimento foi bem importante por isso. E aí eu acho que daí vem outras fases, né? Aí agora, em 2023, a gente começou a ver um crescimento muito grande, a gente começou a falar, puta, a gente precisa aqui de um pouco mais de organização, um pouco mais de processos, olhar mais para a cultura. Aí o Javier, que foi investidor anjo, ele voltou para a operação, então ele saiu da cadeira de investidor anjo e falou assim, cara, eu já vivi esse crescimento no Olist de 50, 1.500 funcionários, sei fazer isso, isso e isso, eu nunca vivi isso, o Thiago nunca viveu isso, cara, super complementar. Cara, vamos para dentro aqui, porque essa nova fase aqui a gente tá se batendo. E daqui a pouco vai vir uma outra fase, né? Com, não sei, mais time, mais dificuldade técnica, não sei. Mas eu acho que os grandes pontos foram esses. Não desistir no começo, encontrar um parceiro certo para financiar e daí agora trazer mais pessoas estratégicas, né? Pessoas muito boas e complementares. Um capital humano melhor, assim, mas, né? Complementar exatamente para as dores ali. Legal, o interessante cara. É não ter o plano B, né? Tem que fazer dar certo quando esse, você... né? Eu tenho um plano B ali, aí você alivia aquele plano A. Então o dele só foi foco no plano A. O plano A, porque o plano não B, existe o plano A B. dá certo. Isso. Exato. E acho que um outro ponto também, assim, é que hoje o nosso negócio é B2B, né? A gente vende para empresas. Mas acho que isso, principalmente para B2B, acho que vale, né? Mas essa proximidade com os clientes, né? Eu acho que faz 1 ano, né, que eu saí da posição... Não, 1 ano e meio já, que eu saí da posição de CS, né, de Customer Success. Mas até 1 ano e meio atrás eu conversava com os clientes toda semana. E aí até entrou, né, um time de CS para tocar essa parte. Mas a gente nunca deixou de falar com os clientes, né? Tem uma connection no Slack, fala com eles toda semana, ouve os problemas, leva a sério. Leva a sério no sentido de assim, cara, ouve, tentar entender essa dor, assim, puta, eu não vou atender todas as demandas, né? Não sou uma software house, mas eu preciso entender o meu cliente de perto, né? Então essa confiança fez a gente tem clientes que estão há 4 anos com a gente, 3 anos com a gente, que assim, foram acompanhadinho, né? Foram vendo o crescimento. A gente só tinha um negocinho lá que gerenciava o playbook, depois começou a gravar call, depois não sei o que, e assim, acreditando nessa parceria. Então assim, eu acho que essa proximidade com os clientes é fundamental numa startup que está querendo fazer uma coisa diferente para resolver um problema grande. E a iteração, ela é fundamental. Porque você nunca vai chegar e falar assim, o problema é esse, a solução é essa.
cara, não é assim. Ela vai, muda e você ouve e você tem que ficar muito próximo, né? Então acho que parte dessa nossa evolução, assim, foi graças a isso, assim, né? De colocar realmente o cliente numa posição muito especial e encontrar os caras certos, né? Esses clientes diferenciados, assim, que vão te ajudar como startup a validar e crescer o teu produto. E com vendas você sempre lidou mais B2B ou já chegou a lidar B2C também, assim? Sempre foi B2B. Sempre B2B. Acho que o mais B2C que já aconteceu foi na Audiotext mesmo, porque... Com advogado? Tipo um cliente de advogado, assim, mas era um pouco diferente, né? Era quase que um e-commerce, né? Porque a pessoa entrava lá, cotava, comprava, tinha uma camada de serviço, mas até na Audiotext era mais B2B, né? A gente trabalhou com governo, com grandes escritórios de advocacia, que eram os principais clientes. Aí esse sim a gente tinha um comercial. O B2C era muito atendimento, né? Uma venda mais. E agora até vou né, aproveitar um pouco o conhecimento do Cris. Nessa venda B2B, assim, o que você vê de estratégia que dá boa? Que, cara, isso aqui é a veia. Esse aqui tem que sempre ter dentro de uma empresa que pretenda vender B2B, digamos. Um inside sale, sei lá, alguma coisa que se julgue crucial, assim, para fazer acontecer ali. Boa. Cara, eu acho que assim, a liderança, o líder, né, de vendas, conhecer muito de vendas, eu acho que é fundamental. Porque, assim, você vai vender um SaaS com ticket baixo, vai vender um SaaS com ticket alto. Você saber navegar para você conseguir montar a tua melhor estratégia, para formar o melhor time, precisa de uma pessoa que tem um conhecimento profundo, que já fez, que realmente gosta de estudar e de testar coisas. Então, assim, eu acho que essa liderança, né, com autoconhecimento técnico e de tecnologia é fundamental. E aí, quando a gente vai falar de B2B, né, falando de tickets um pouco mais altos, eu acho que é fundamental entender essa dinâmica, né, de como que funciona uma venda de um ticket um pouco mais alto. Até porque não é do dia para noite que acontece, né? Exato. E existem erros muito básicos, assim, né? A gente, atende vários clientes, tem contato com muitos outros, e a gente vê que às vezes falta o entendimento de como que é o processo de uma venda, né? Então você vai vender lá um software que custa R$10 mil por mês, aí o pré-vendedor faz uma primeira ligação rasa, aí que chama de qualificação, vai para uma reunião de vendas, o vendedor faz uma demonstração que é ficar mostrando tela, como que aperta botão, e daí não vende. Aí você vai ver lá o melhor vendedor, ele faz diferente. Ele faz uma discovery call, né? Então, o que é uma discovery call? O gestor ele tem que entender isso, tem que saber fazer, tem que mostrar como faz e tem que colocar isso no processo, porque é ali que você vai descobrir o problema por trás do problema do cliente, porque ele nunca vai te falar o problema na raiz de primeira, então você vai ter uma série de técnicas para descobrir esse problema, como você garantir esse engajamento, como você construir um business case, como você montar uma proposta, como você envolver os champions, né? Porque você vai vender uma venda de alto ticket, é um comitê, né? Então, vou vender aqui pro Brains. Eu tenho que vender pro Gustavo, mas tenho que vender pro Lucas, mas eu tenho que vender pro Gui também, porque eu tenho o decisor financeiro, o diretor, influenciador. Então, como envolver essas pessoas? Quanto maior o ticket, mais difícil, mas mesmo nos tickets menores, essas boas práticas, né, de processo de vendas é fundamental. E garantir que esse processo seja executado também é importante, porque senão você sempre fica naquela dúvida, né? Será que o meu processo está errado? Será que é a pessoa? Então, ter esse comprometimento, né, com a execução do processo bem azeitado no CRM, mesmo que não seja o melhor. Mas tem que ser feito para você saber, será que o problema está aqui nessa etapa do funil, nessa outra? Será que está no discurso? Será que está no preço? Será que está no produto? Então, principalmente para a empresa começando, eu acho que é esse gestor hands-on, assim, que... né? Mete a mão na massa mesmo. Não é o cara que vende, mas é o cara ele que ensina, né? Que está construindo o playbook, sabe? Ele tem consciência do que está sendo feito ali para você escalar depois. Mas não pode ser aquela coisa meio louca, assim, de... Cara, entra na venda aqui, não sei o quê, e só vai. Sim. Tipo, vai Corinthians e boa. Então tem que ser um gestor orientado a processos e que manja de vendas, assim. Cara, tem que ler as últimas coisas que saem de vendas. Cara, livro, referência, testar, enfim, tem que estar antenado, né? Os melhores times de vendas assim, que a gente atende é isso, assim, sempre tem um líder que ele manja, sabe? E tem esse papel educador.
é o gestor coach, né? Que eu acho que é isso que falta, assim, foi até um pouco do aprendizado que a gente teve na CallRocks, porque por muito tempo a gente se posicionou como um software de Sales Enablement, né? Sales Enablement é habilitar vendas, é o nome bonito aí que surgiu há 15 anos nos Estados Unidos para a área de treinamento focado em vendas. E aí eu acho que isso surgiu no Brasil e meio que tirou a responsabilidade do gestor, né, desse papel de coach, de treinador. E assim, não, é enablement que faz isso. Eu, gestor, eu cuido de números aqui, eu vejo planilha, eu vejo se bateu meta e tal. Mas ficou um pouco longe desse papel de ir lá, fazer one-on-one, fazer core review, fazer um pipe review organizado, fazer um plano de carreira com a pessoa, alinhar incentivos, né? Pô, cara, você quer comprar uma casa? Então, olha só, você precisa faturar isso aqui, ó, vender isso aqui para você conseguir esse teu sonho. Sabe, esse gestor que abraça tudo, né, dentro desse papel de desenvolvimento das pessoas. Eu vejo muito gestor que terceiriza esse papel e foca muito na venda e nos números. E aí eu acho que isso, enfim, não é o segredo para não dar certo. Né? Faz sentido, né? Bastante, até porque quando a gente fala de gestão ali, é gestão de pessoas, né, cara? E quem faz os números são as pessoas ali, na verdade, né? Mas é muito show de bola. Pô, bastante coisa aqui, bastante assunto aqui. Eu tô até só caladinho aqui matutando. Peraí, dá pra fazer assim. O que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, né? Pra que quem que eu vou apresentar o Cris, né? Tem umas pessoas aí que vão gostar de conhecer. Cara, mas deixa eu te falar, cara, você fala bastante de termos em inglês, assim, você teve experiência lá no mercado dos Estados Unidos, alguma coisa assim, com vendas? Trazendo esse know-how de lá pra cá, alguma coisa assim? Assim, de vender a CallRocks ainda não, né? A gente está agora com a transcrição em inglês, então a gente está em busca, né, de um primeiro cliente para a gente validar isso e testar, mas a gente ainda não foi vender nos Estados Unidos. Nas minhas outras experiências, contatos mais com audiotext, de atender empresas de fora, mas nunca essa venda B2B fora do Brasil ainda não. O que eu trago muito é referência, assim, as principais referências que eu tenho de vendas acabam sendo de fora, né? Então, porque são os conteúdos mais atualizados, onde produz muito conteúdo rico, né, já validado, principalmente para venda SaaS, né, venda B2B de alto ticket. Então, até recentemente eu li um livro do Matt Dixon, que é do mesmo autor do Challenger Sale, o Jolt Effect. Foi um livro lançado em setembro de 2022. O livro, cara, não tem tradução ainda no português, vai demorar talvez um ano, mas é a crista da onda, porque assim, o cara que escreveu o Challenger Sale lá em 2011 revolucionou, né, venda B2B, o perfil Challenger, questionou muito, né, o vendedor consultivo do spin selling lá do final da década de 80. O cara escreveu um livro em setembro de 22, analisando 2,5 milhões de calls. Nossa senhora. Tem tudo a ver com o nosso mercado, né? Porque ele pegou 2,5 milhões de calls e falou assim, cara, o que os melhores vendedores estão fazendo nesse pós-pandemia para serem top performers? E aí ele complementa o conceito do Challenger, né? Não é invalida ou substitui, mas beleza. Tinha o vendedor Challenger lá do pós-crise de 2008, que era o vendedor que era esse perfil desafiador, que era o perfil que mostrava para o cliente que o status quo era insustentável. Cara, ficar como está não é possível, você tem que sair daqui. Esse era o Challenger, né? Fazer o negócio pegar fogo, né? Você não é vender o ponto B como um sonho, mas o ponto A é insustentável, né? Esse era o Challenger, e enfim, ele estudou lá os perfis, quais são as características e tal. E aí nesse livro de setembro de 22 agora, com essa análise, ele falou assim, beleza, mas metade dos meus negócios, 46% dos negócios são perdidos porque o cliente prefere ficar no status quo, que é o não conseguiu ser Challenger. Mas os outros 56%, por que não fecha? E aí ele trouxe a comprovação da teoria de que os clientes não compram porque eles ficam na indecisão. E aí o que acontece? O vendedor Challenger, ele questiona o status quo e o cliente trava, não avança a negociação. O que ele faz? Ele volta a bater no status quo, né? Ele volta a gerar medo, volta a gerar aquela insustentabilidade de manter como está. E ele não consegue fechar a venda. E aí ele, estudando essas 2,5 milhões de calls, ele descobriu que os top performers, eles atacam a indecisão. Cara, o problema agora não é mais o status quo, é a indecisão. Por que o cliente é indeciso?
Porque ele sente que ele fica travado para tomar decisão, são muitas opções, ele trava, porque ele tem ele chama de lack of information, né? Ele não tem informações suficientes, ele sempre quer pesquisar mais, e ele fica na indecisão, ou ele tem uma incerteza do resultado. Cara, eu não confio que isso vai chegar lá, eu concordo que o status quo não é bom, mas eu também... Não confio que isso vai chegar lá. E ele traz o negócio do... como é que é? É o error of omission versus o error of commission, né? Que o error of omission ele é menor que o error of commission, que é se eu não tomar nenhuma decisão, é melhor do que eu tomar uma decisão e dar merda, que é o error of commission. Então, essa é a diferença que ele conseguiu decifrar ali, provar com números. Mas isso é um custo invisível, na verdade, né? Porque se ele não tomar a decisão, ele não sabe qual que é o tamanho da bosta que pode dar se ele tomar. Mas a percepção, a psicologia humana falou assim, cara, é aquela história lá do ninguém nunca foi demitido por contratar IBM, né? Tipo assim, cara, não vai dar merda se eu contratar, mas agora se o cara tá me vendendo aqui um software de conversation intelligence que grava videoconferência e tal, e vai revolucionar as vendas, investimento alto, se der ruim, velho, é o meu que tá na reta aqui, é minha carreira, é meu stock option, o diretor comercial lá fica... E aí ele traz isso, né? O top performer, ele pega o JOLT, né, que é um acrônimo, que o J é de julgar, né, ele julga o nível de indecisão, o O, ele oferece uma recomendação, né, ele comprova esse comportamento do vendedor top performer que oferece uma recomendação para dar segurança, o L é de limitar a exploração, né, então ele não fica assim, o cliente quer fazer mais uma reunião com o time de produto, vamos lá, mais uma reunião, o cliente quer mais não sei o que, beleza, não, cara, você está aqui, você confia em mim. É que nem um agente de turismo, né? Cara, você contrata um agente de turismo, você vai ficar lendo o TripAdvisor? Não vai. Você confia no cara, você vai. Eu vou visitar esse restaurante, vou fazer esse passeio e acabou. Mesma coisa em vendas. O top performer, ele limita a exploração. Não, cara, é isso aqui e consegue passar essa confiança para o cliente. E o último é o take risk off the table. Né? Ele tira o risco da mesa. Putz, cara, é um grande passo aqui, né? Vou fechar com um cliente de 300 funcionários, contrato de R$500 mil. Mas quer saber, Gustavo, vamos começar com um primeiro time de 10 pessoas, a gente roda por um mês, valida o resultado, expande para mais outro time, depois a gente valida esse resultado aqui que está te impactando agora, para Q4 a gente expande para outro time. Vamos comigo? Você tira o risco da mesa e o top performer ele tem essa capacidade do land expand, né? Começa pequeno e cresce. Quanto maior o ticket, mais isso é verdadeiro, mais o cliente fica estagnado na indecisão. Mas eu, assim, falei pra caramba, né? Não, mas é animal. Eu tô aqui com o olho aberto aqui só. Tudo por causa da pergunta da referência, né? Cara, tipo, esse conteúdo ele tá em inglês, tá fora do Brasil. Então tem que pescar lá. Agora você trouxe aqui pra gente, poder até compartilhar com a galera. Mas, cara, isso daí é algo animal. E eu tô lendo um livro que se chama Enviesados, que você falando aí as coisas, né? Ele traz muita coisa de, por exemplo, o cara fica indeciso. Isso tá lá no livro, que quando o cara tá indeciso, você não vai fazer venda. A gente trazer o top performance que a gente falava, o challenger, né? Você botar o medo na galera. Cara, o medo é uma ancoragem muito grande pro cara sair dali. Todo mundo tem aversão a perder, medo. E aí você falando, né? Quando o cara dá recomendações, eu comecei a lembrar de páginas na internet que eu vejo. Inclusive a gente usa lá também, né? Às vezes tem um monte de coisa lá e mais recomendado. Também porque eu não sei onde é que eu vi isso, que quando tem muita informação na cabeça do cara, também começa a ficar difícil. Então a gente mostra as informações, mas mostra, né? Esse daqui é o mais recomendado. Dentro de tudo isso aqui ainda, esse aqui o pessoal pega. É bem isso, assim, é muito... São conceitos assim que a gente consegue perceber, né, naturalmente, e é muito legal quando traz um estudo técnico, né, que ele traz assim, comprovações estatísticas, né, mas o que exatamente que o vendedor fala que faz essa diferença. Aí você comprova, esse que é o legal do Inside Sales, né? Que você consegue ter essas estatísticas. Putz, às vezes vai vender aqui o Brains, né? Fazer uma visita aqui, apresentar as salas. É mais difícil para você gerenciar um time comercial de campo quando você não tem isso. Porque você pode saber que existe uma boa prática, né? A pessoa vem aqui na sala e fala assim, olha, Gustavo, posso ser bem sincero? Teve uma outra startup que veio aqui com a gente, que ela começou com uma sala de 4, mas logo ela contratou e daí já não tinha espaço. Então ela começou com uma sala de 5. E aí não sei o que, e conseguiu vender, sei lá, só um exemplo de um pitch. Só que para você gerenciar isso para um time é mais difícil. Aí quando você tá com telefone, videoconferência, é muito legal, né? É até curioso esses experimentos, né? De
putz, cara, será que se eu abrir a call falando isso, fazendo aquilo, será que funciona melhor ou pior? Você tem ali um margem, um laboratório para testar, experimentar. E é muito massa isso, né? Assim como o marketing online, né? Você tem uma landing page, faz um teste AB. Testar as coisas. No marketing isso já é muito mais conhecido e vivo, né? Bem mais. É animal, cara. Vou falar nisso, eu tô com uma sala maior ali em cima, que eu tô pensando que você vai precisar crescer, né? Aí depois na hora que você crescer eu não vou ter sala, então temos a sala aí. Assinar o contrato aí já. Mas, cara, é animal. Quanto conhecimento, cara. A gente não... Né, se vê todo dia aí, às vezes, ó, tá vendo? Por isso que eu falo lá no cara, escuta o podcast pra você saber o que essa galera maravilhosa aqui dentro faz, viu? Porra, é animal. E engraçado que o livro que o Lucas tá lendo agora, esse que você... Enviesados. Já foi de uma dica de um podcast, né? Já veio aqui da semana passada, semana retrasada já rolou um... mas não sei se foi alguém que... Eu acho que eu peguei alguém tá lendo livro... lá também. Mas é que eu peguei esse livro e mandei pra galera, ó, pessoal, quem mexe vale a pena ler. Porque também, assim, é uns conteúdos que, né, Cris, às vezes, cara, eu senti muito isso na faculdade. Que o que eu aprendia na faculdade, talvez, quando eu fui pro mercado de trabalho, porra, tava muito desparâmetro, sabe? Muita coisa desatualizada, assim. Então, eu gosto de continuar estudando justamente porque se atualizar das coisas. E vendas é um assunto que é muito louco, porque a gente, cada vez mais que a gente entende do corpo humano, o cérebro, a tecnologia evolui, os nossos discursos vão evoluindo. Eu acho que, cara, é uma coisa que ela meio que vai evoluindo meio que por osmose, assim, sabe? Enquanto a gente aprende mais de um, outro evolui também. Então, cara, é muito louco isso, velho. Eu acho muito massa. É bastante. O que você daria de dica pra pessoa que tá começando a vender, assim? O cara que, porra, eu tô começando Porque a venda é uma arte também, né, Cris? A gente sabe que tem vendedores que... o cara que tem o dom e o cara que não tem o dom, mas, pô, ele quer seguir naquele ramo, né? O que você diria pra ele hoje? Assim, cara, você que não tem o dom, não se preocupe, existe a CalRocks, estamos aí pra te ajudar. Boa. Cara, eu diria o seguinte, assim, acho que, óbvio, né, se você conseguir entrar num local onde você vai ter uma liderança, né, que você realmente sinta que você está aprendendo, referência, é o caminho ideal, mas eu não terceirizaria para isso. Eu acho que a principal dica seria entender que vendas é uma profissão de performance. Não é trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos que você vai ser um vendedor melhor. Você tem que adquirir as habilidades necessárias e quanto antes você adquirir essas habilidades, antes você vai ganhar muito dinheiro. Né? E realmente entender que pode ser uma profissão muito, muito valorizada e muito recompensadora e muito legal, mas se você entender que você precisa realmente fazer um extra, investir no teu desenvolvimento. Sim. E investir no desenvolvimento é isso, né? Ler, investir, fazer curso fora, aprender inglês para consumir lá na fonte, né, do melhor conteúdo, se desafiar também, né? Então você dá o próximo passo, né? Então, às vezes você sente que você consegue fazer algo vender um produto, algo específico muito bom, cara, se desafia, tenta, né, enfim, ir para o próximo nível, né, dentro daquela área que você está especializado. Mas acho que seria esse o principal ponto, assim, entender que vendas é uma profissão de performance, assim como o Kobe Bryant assistia todos os seus vídeos logo depois de terminar a partida, Beyoncé faz a mesma coisa e todos os grandes atletas fazem. Por que você, vendedor, não vai lá parar 1 hora, assistir tua videoconferência, anotar o que você precisa ser melhor, pegar um sábado, ler um livro, anotar, fazer um workshop, dar isso de graça para as pessoas, para você aprender a ensinar. Enfim, tem que trabalhar. Né? Não tem milagre. Não tem milagre. Botar e entender que, cara, se eu quero ser bom nesse negócio, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer a mais. Porque a média, tem um monte de vendedor mediano por aí. Faz, né? E os bons não são à toa. É isso aí. Você tem um pouco de sangue também, né? O cara já tem a vontade e a aptidão, né? E agora juntar com o conhecimento também, Exato. né? Tem gente que se desenrola para venda. Sim, bastante. Bacana. Pô, vai ser obrigatório assistir aqui esse podcast de hoje, tá? Vai ser obrigatório. A equipe vai ter que assistir todo mundo. De casa, ó, galera. Com certeza. E chegou pergunta aí? 3 perguntas. 3 perguntinhas. Vamos lá. Tá ouvindo? Aqui é uma surpresa, pessoal. Aqui a gente tem... Mariela, como você vê o cenário do empreendedorismo para o Brasil? Empreendedorismo para o Brasil. Boa. Eu acho que quando a gente fala de
empreendedorismo aqui, eu acho que falta bastante estrutura, né? Assim, é um ambiente desafiador, é mais difícil do que muitos outros lugares, mas eu acho que o principal ponto é um local cheio de oportunidade, né? Acho que o Brasil tem muito problema e a competição, ela não é tão alta, né? Então, para quem quer empreender, quem quer mudar a realidade do Brasil, é um mar de oportunidades, mas que não vai ser fácil, né? Tem o governo contra, tem muita coisa contra, então é difícil, mas o tamanho da oportunidade eu acho que é maior do que rema contra. Então, acho que o mais legal de cenário empreendedorismo do Brasil é esse, assim, cara, é do caralho, dá para melhorar muito aqui, tem muito que dá pra gente fazer pelas pessoas serem mais felizes, serem melhores e ser um país mais próspero. Só que não vai ser fácil, então a gente precisa dessas pessoas um pouco maluquinhas aí que vão aceitar esse desafio. Cara, uma vez eu tava conversando até com um amigo meu, né? Ele também empreende em outro lugar, assim. Ele falou assim pra mim, cara, Lucas, você é doido? O que você empreende no Brasil, cara? Não tem nada aí, velho. Tá ligado? Porra, falta tudo. Você quer fazer qualquer coisa aí, falta infraestrutura, falta não sei o que, falta não sei o que. Eu falei, é exatamente por isso. Tem tudo pra ser feito, entendeu, cara? É isso, sacou? Aí ele deu risada e falou, porra, realmente a gente tem cabeça diferente. Eu falei, Mas é isso. Qual que é a próxima? Adriano, quais são os pilares de uma empresa que dá certo em termos de gestão? Boa, Adriano. Bom, acho que é meio clichê, né? Mas pessoas, processos, tecnologia é bem comum, assim. Mas eu acho que indo um pouquinho além, assim, né, disso, eu colocaria a parte das pessoas, assim, né? Num primeiro ponto, com realmente ter pessoas fora da curva, né? Assim, acho que construir grandes coisas, principalmente esse começo, é muito desafiador. Então você tá com pessoas realmente muito boas nesse início, né? Ela é fundamental, assim, para você conseguir ir construindo as outras partes, né? Então, se eu colocaria os pilares, assim, eu colocaria esse como primeiro, principalmente no início, né? Que é muito mais desafiador. E eu acho que tecnologia também é uma coisa pouco usada, né? Então acho que construir empresas altamente eficientes e você conhecer de tecnologia, como aplicar na tua gestão é muito importante, né? Então eu vejo na própria CallRocks, assim, a gente usa muita tecnologia. A gente usa um software de gestão de produto que, cara, poucas startups gigantescas usam. Mas por quê? Porque me dá visibilidade, porque me deixa produtivo. O ChatGPT Plus, todo mundo tem acesso na empresa porque aumenta a produtividade. Que é o melhor software de gestão de erros do sistema, de segurança. Então, assim, olhar a tecnologia com um pouco mais de estratégia, assim, né? E não é custo, perfeito, é investimento. E, cara, eu vou colocar a melhor coisa aqui para as pessoas muito fodas que eu trouxe, que é o primeiro pilar, serem ainda mais fodas. E aí processos naturalmente vai acontecendo, né? O processo às vezes muito cedo ele engessa, mas chega um momento assim, cara, eu sei fazer isso aqui, eu preciso repetir. E eu preciso trazer pessoas que consigam melhorar esse processo. Aí ele vem naturalmente, né? Eu colocaria nessa sequência. Legal. Antes da terceira pergunta lá, eu queria fazer uma pergunta que acho que é a dor da maioria das startups aí, e você já passou por algumas fases. Captação. O que é que você acha mais... O que é mais difícil na captação? Conversar com a pessoa que tem o dinheiro, às vezes é difícil conseguir o contato do cara, ou às vezes o mais difícil é fazer o cara entender a apresentação. O que é que tu achou mais difícil? Ou tem alguma outra coisa que seja complicativa aí da captação de investimento? Boa. Eu acho que captação, eu acho que é muito importante. Eu acho que o empreendedor está muito seguro, né, da visão e do plano, e ter tudo muito bem construído para ir preparado para essas conversas, porque uma coisa que eu percebi, quando você vai não tão preparado, você sempre se questiona, sempre se coloca em xeque. Porque você vai falar, quando a gente captou, eu falei com 50 fundos até fechar. E você leva tanto não que você se questiona, assim, cara, mas será que realmente esse cara tá certo? Não é por aqui, é por lá? Será que isso aqui, sabe? Então você
você acaba não tendo muita segurança se você não está bem preparado. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Acho que conseguir falar com o investidor não é problema. Acho que os fundos estão sedentos por boas ideias, bons empreendedores, bons negócios. Com uma boa rede de relacionamento, isso não é um desafio. Acho que o maior desafio é você ter segurança do que você quer. Isso vai fazer você ser menos suscetível a pivotar ali ou se colocar em xeque muitas vezes, sendo que você tem uma visão clara. E também facilita muito esse fit com o investidor. Porque a real é que é tão difícil o investidor encontrar um empreendedor quanto o empreendedor encontrar um investidor que tenha fit. Né? Então, tem que ir para o mercado, tem que se relacionar, porque aí você vai entendendo onde que cada um pode ajudar, como são as pessoas. Então, eu diria que é isso. Assim, você ter essa segurança, você vai saber avaliar se aquele investidor é a melhor pessoa para ser teu sócio ali, porque é uma coisa para a vida. É complicado também você encontrar um investidor bom, né, para a tua empresa e de novo, né, ter referências de fora do Brasil, né, porque ainda o Venture Capital no Brasil é diferente do Venture Capital nos Estados Unidos e às vezes a gente se fecha aqui e você tem um projeto super legal, você tem know-how, você tem tudo para dar certo, mas às vezes aqui o investidor ele vai chegar e vai falar assim, mas beleza, qual que é teu múltiplo e não sei o que, e vai ferrar teu cap table, porque ele não tem a mesma cabeça de talvez um investidor com mais apetite de risco, mais sedento por uma inovação que um VC de fora. Então, consumir conteúdo, né, de Venture Capital de fora também é importante para você ler melhor, né, com quem que você está conversando. Cara, eu ainda dentro nessa pergunta, porque eu queria até perguntar uma coisa relacionada a isso, né? Você falou que fez economia, aí faz as coisas relacionadas para vendas, faz captação de investimento, e aí veio uma pergunta na minha cabeça assim, você nunca pensou em criar essas estratégias de venda para esses fundos que captam lâminas de investimento, enfim, essas casas de assets que fazem, né, manutenção de ativos e tal, né, porque era um pouquinho do teu universo lá de economia. E sei lá, me parece que tem muito fit, né? Porque, o cara convencer lá um investidor de não, esse investimento aqui é melhor que esse, sendo que o TIR tá meio parecido e tal, né, porra? E para isso, cara, eu acho que é interessante porque os fundos e as teses, né, dependendo do fundo de investimento ou um family office, eles vão ter perfis diferentes, né? Vai ter um family office lá que não, cara, o nosso negócio é rentabilidade e segurança, e o outro cara, não, o meu é ganho de capital e vamos alavancando cada vez mais. Eu acho que você já tentou, sei lá, tentar entrar nesse tipo de mercado também, já passou por isso? Cara, é uma ideia muito boa, assim, eu acredito que funciona. Acho que tem tanto um ponto, dentro da nossa tecnologia, dá muita vontade de entrar em outros mercados, né? Porque, cara, a gente grava, transcreve, resume, isso qualquer reunião interna, uma ata de reunião do board, serve para muita coisa, é muito legal. A gente tem tentado focar dentro desse universo de vendas. E aí, dentro do universo de vendas, existe a venda mais direta, mais igual a gente vem trabalhando, mas existe essa venda que ela, às vezes, não é entendida como vendas, mas é fundamental. Assim, eu mesmo, né, quando eu fui captar investimento, tive várias primeiras reuniões lá com o analista, lá, o cara da FGV e tal, que vem com um pitch nada a ver, que eu tenho certeza que seria diferente se fosse uma abordagem talvez de uma pessoa mais sênior. E será que o VC está consciente de que... Porque ele tem que se vender para o empreendedor também, assim como o empreendedor tem que mostrar o que ele consegue para o analista, para o VC. Então eu boto muita fé que tem uma aplicação tanto para essa questão de captação de investimento, quanto para empresas já com produtos financeiros, né? Então, por exemplo, hoje a gente atua na CoreRocks com um pós-análise para melhoria de performance. Mas algo que a gente já vem testando, vem fazendo, é essa ação em real time. Então a pessoa tá lá, o analista lá conversando com o cliente B2C, B2B de produtos financeiros. O cara fala XYZ. Olha o quanto de produto que o cara tem para oferecer. Puta, renda fixa, não sei o quê. Sabe? Tem uma carteira imensa. É difícil para o vendedor conhecer tudo. Cara, imagine a gente está transcrevendo. A gente tem o playbook dele na plataforma. Por que não sugerir isso para ele ter um resultado ali em tempo real? Então, eu acho que, com certeza, assim, vai ser um caminho para a gente ir tanto para questões de VCs e empreendedores, quanto para esse tipo de mercado financeiro, assim, que tem essa necessidade de muito técnica a venda, né? E o vendedor, a gente pode ajudar ele. Bacana. Tinha mais uma pergunta lá, Gui? Última. Boa. Johan,
O que vocês veem no colaborador na hora de contratação? Acho que depende muito da vaga, né, claro, mas eu acho que o alinhamento cultural, né, é um dos principais pontos, né, então acho que é algo que a gente sempre olha muito, enfim, quais são os valores daquela pessoa, enfim, as experiências que ela já passou, porque acho que se a gente conseguir ter esse fit cultural, mesmo que exista um gap técnico, algo a ser desenvolvido, vai ser muito mais tranquilo, porque a gente vai apostar nisso, né? A gente tem essa filosofia, né, de treinamento, de educação, né? Então as pessoas na CoreRocks, a gente estimula isso, né? Cara, não, faz parte do seu trabalho estudar e afiar esse machado. Então na hora de contratação a gente olha muito para isso, né? Fit cultural, a gente olha muito pro momento que a gente está, né? Então hoje a gente é uma equipe super enxuta, então existem momentos que a gente, cara, hoje eu não consigo desenvolver uma pessoa, porque, né, a gente está nesse momento de data, preciso de uma pessoa sênior, então a gente vai olhar outras questões para esse momento, mas no futuro talvez a gente vai olhar talvez um outro, cara, não, putz, eu quero uma pessoa para desenvolver aqui para crescer com a gente. Então depende do momento que a gente está nessa contratação, depende um pouco da posição, mas o que não falta é esse alinhamento cultural, né? A gente entender se a pessoa está alinhada com os fundamentos, assim, né? Com o fundamento do que a gente acredita que a pessoa vai ser feliz trabalhando com a gente e a gente vai poder ajudar ela, seja dar um próximo passo na carreira ou seja crescendo aqui dentro, né? Então é sempre uma relação muito transparente e, cara, isso aqui é um momento e eu vou te dar o melhor, você vai me dar o melhor e a gente vai ter próximos passos no futuro, mas isso tem que estar muito bem combinado. Legal. Para estar combinado tem que ter alinhamento cultural. Bacana. Isso é bem bacana porque o Sebastian fala muito disso também, né? A carreira que você está é um momento, esse momento que seja o melhor. Se for para ser um ano, que seja o melhor um ano da tua vida ali dentro, e se for para ser 10 anos, que sejam os 10 anos melhores também, né? Exato. Então, muito bacana, porque, né, é um psicanalista falando e vem agora de encontro com, né, com a mentalidade de empreendedor e empresário também. E Cris, se a galera quiser falar com a CoreRocks, saber um pouquinho mais, aí a gente vai deixar um pouquinho na descrição embaixo aqui também, né, os links e tal. Mas vocês têm Instagram, tem site? Temos CoreRocks.com, me adicionou no LinkedIn, acho que é a rede social que a gente é mais ativo, né? Então é Cris com H, CHRS, Cornell. Igual com tá HL, escrito ali? Igual tá aí. Beleza. Então tem a CoreRocks no LinkedIn, me adicionou lá no LinkedIn também. Super aberto para conversar, trocar ideia, adoro falar de vendas. É algo que eu tento levar assim para minha vida. Muita gente me ajudou e eu tento retribuir isso, então sempre aberto para conversar, trocar ideia. Não, cara, vamos fazer um workshop de vendas, cara, com tudo que você ensinou pra gente aqui agora. Tem que precisamos de mais tempo para conseguir, né, passar adiante mais ainda esse conhecimento. Boa. Mas show de bola, pessoal. Ó, então os links estão aí na descrição. Curte o canal, segue, compartilha pro teu amigo lá que, cara, mexe com vendas, tá dentro de uma empresa de vendas, manda esse vídeo para ele, por favor. Olha as coisas maravilhosas que o Cris trouxe pra gente de técnicas e conhecimento. Então, por favor, né, dá um grito lá, manda pra pessoa que você acha que vai ser necessário esse vídeo. Gustavo sempre bate bastante nisso, né, Gus? Com certeza, eu já tenho uma pessoa já para indicar e já mandar o vídeo direto e passar o número pro Cris aqui. Bacana, cara. Muito obrigado aí pela presença. Foi muito top a conversa. Passei mais tempo olhando, pensando aqui, né, em algumas coisas que dá até pra gente pensar depois. Às vezes isso acontece, né, velho? A gente traz uns convidados que manjam muito das coisas, vão falando as coisas pra gente e a gente, tipo, dá um... Meu Deus do céu, o que eu tanto tô fazendo, o que eu não tô fazendo? Às vezes dá vontade de correr, fala, puta, eu não tô fazendo isso. Espera aí o podcast. Espera aí que eu vou sair de fininho aqui. Mas valeu, cara. Obrigado pela presença. Top demais. Pessoal de casa, curte o vídeo e quem quiser pode falar com o Cris lá, que ele tá bem aberto para conversar. Muito obrigado, Fechou. gente. Valeu, Gus. Valeu. Obrigado, Cris. Valeu. Tamo Fechou. junto.